Você vai ter muita dificuldade de diferenciar uma estrutura da outra. Você vai ter a tendência a atender todos os pacientes do mesmo modo, sem discriminação. Você vai ter um atendimento generalista. Isso vai ser péssimo para a sua clínica. É como um médico que trata todos os pacientes como se eles tivessem enxaqueca. Aí você está com dor na perna, ele trata como se fosse enxaqueca. Está com um problema no coração, ele trata como se fosse enxaqueca. Não tem como funcionar assim. É um problema sério. Aí você vai perder muitos pacientes, porque os pacientes não vão enxergar valor nos seus atendimentos. Não vão enxergar progresso nas sessões. Não vão enxergar você como um especialista. Vão achar que você é mais um de tantos psicólogos e psicanalistas que tem aí no mercado. E você não vai conseguir se diferenciar. E aí, quando isso acontece, a nossa clínica não consegue decolar. Você não vai conseguir viver dos seus atendimentos. Aí você vai cobrar uma consulta baratinha, porque acha que assim vai segurar os pacientes no tratamento. E não vai. Nem a consulta baratinha vai adiantar. Sinto muito dizer isso para você, mas é isso. Ou pior, você vai se cadastrar em todos que tipos de convênio que conhece para resolver seus problemas com os pacientes, e aí vai criar um problema sério para você, inclusive técnico, porque os convênios têm as suas exigências, e através dessas exigências, você não vai conseguir ter uma intervenção eficaz, porque você vai ter que fazer mudanças técnicas para se encaixar dentro da lógica comercial do convênio. Vai ter que mudar a sua técnica, adaptar a sua técnica para atender os pacientes mais rápido, em 30 minutos, por exemplo. Quando a gente sabe que em 30 minutos o resultado é muito pequeno. É como a gente enxugar gelo. Que resultado você vai ter enxugando gelo? Muito pouco. Você não vai fazer o que precisa ser feito para adquirir mais conhecimento, para se tornar especialista. Você vai se acomodar na posição que você está. E ao fazer isso, você vai reclamar da profissão, vai reclamar dos pacientes, vai reclamar do mercado, e não vai ver a sua responsabilidade para aquilo que está lhe acontecendo. E se a gente não vê a nossa responsabilidade para aquilo que está acontecendo, as coisas não mudam. E aí você vai ter resultados limitados com seus pacientes. Não vão ser resultados excelentes e excepcionais. Aí você pode dizer para mim, tá, mas eu não sou especialista em nada, como é que eu faço? Comece agora a buscar ser especialista. Ninguém nasce especialista. A gente se torna especialista com o tempo. Basta você definir um caminho que você quer seguir, um nicho de atuação que você quer seguir e ir por esse nicho. Eu também não era especialista no meu início, na interpretação dos sonhos, no diagnóstico. Foi quando eu identifiquei onde eu queria trabalhar e como eu queria trabalhar que eu me desenvolvi nesse sentido. Porque qual é o maior benefício de aplicar a teoria na prática? Para mim, o maior benefício é o reforço da autoestima do colega. Vai se sentir bem consigo mesmo, vai se sentir valorizado, vai se sentir com propósito, vai se sentir fazendo a sua parte na sociedade, dando o seu melhor. E o mais interessante de tudo, você vai evitar a autossabotagem, que é tão comum entre psicólogos e psicanalistas. A autossabotagem é aquela que derruba a gente, que faz com que a gente não avance, que faz com que a gente não consiga prosperar, que não consiga ter um futuro próspero, um futuro profissional, eficaz, íntegro. Como na nossa profissão é muito solitária, a gente trabalha muito sozinho, nós precisamos proteger a nossa confiança com unhas e dentes. A gente precisa proteger a nossa confiança. Se a gente não protege a nossa autoconfiança, quem vai proteger a nossa autoconfiança? O que vai acontecer com a gente se a gente não protege a nossa autoconfiança?
Então, esse é o maior benefício da gente aplicar a teoria na prática, porque a gente protege a nossa autoconfiança, sim. Nós vamos ser vistos como especialistas, nós vamos ver o resultado das nossas intervenções, dos nossos manejos, das nossas interpretações. Muitas das minhas alunas começam o programa sem conseguir identificar as diferenças entre as estruturas. E conforme elas vão conseguindo fazer o diagnóstico, a autoconfiança vai tomando conta delas. Elas se sentem seguras, elas se sentem satisfeitas, enxergam evolução no tratamento. Como a Mônica, por exemplo, que entrou no programa e não conseguia diferenciar as estruturas da personalidade. Agora ela vê que ela tem muito mais pacientes graves do que ela tinha antes. Tem muitos mais pacientes psicóticos e borderlines do que ela achava que tinha. E isso mudou completamente a maneira como ela trabalha, porque agora ela se sente bem porque ela consegue ver, ela consegue enxergar no aqui e agora da sessão quem é o paciente. Isso faz bem para ela, porque ela parou de ter dúvidas sobre a própria capacidade, parou de ter dúvidas sobre a própria capacidade. Aí ela consegue agora identificar quais são as estruturas, devolver isso para o paciente e manejar situações clínicas de acordo com cada caso. Como eu disse antes, a nossa profissão é muito solitária. Por causa disso, a gente precisa nos cercar de pessoas e grupos que nos ajudem, que nos coloquem para cima, que protejam a nossa autoconfiança, porque tem grupos que nos botam para baixo, tem grupos que seguem, que puxam a gente para baixo. Você tem que fugir desses grupos. Esses grupos não levam você a lugar nenhum. Pelo contrário, eles são âncoras para o seu crescimento. Com a baixa autoestima, a gente deixa as fantasias de falta da capacidade tomar conta da gente. E aí a gente não evolui. Porque qual é o jeito errado de aplicar a teoria na técnica? É achar que você deve ler todos os livros sobre psicanálise e que essa é a única forma de aprender. Não! Não é. Para aplicar a teoria na prática, você tem que saber simplificar. Se você não sabe simplificar para você, como é que você vai conseguir simplificar para o paciente? Como é que você vai enxergar de uma forma simples que estrutura ele tem? Quais são os conflitos inconscientes que ele tem? O que o inconsciente dele está querendo comunicar? Você não vai conseguir. Você não pode também ficar esperando que o tempo resolva esse problema para você. O tempo não resolve essas questões. É você que resolve. É você fazendo o que você precisa fazer que resolve esses problemas. Se você não realiza uma hipótese diagnóstica desde a primeira sessão, você vai ter problemas sérios de manter seus pacientes e de ter resultados efetivos na terapia. Aí o seu trabalho vai ser mediano, sem mudanças profundas na vida do paciente. O paciente vai ter pouquíssimos resultados, não vai evoluir, não vai ver você como uma referência na vida dele. Vai ser muito difícil para você ter um número de pacientes condizentes para você viver confortavelmente dos seus atendimentos. Aí você vai precisar de outros trabalhos para completar a renda. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar modos de simplificar esse aprendizado teórico. Serve tanto para você como para os pacientes. No meu método de psicanalista contemporâneo de sucesso, eu mostro como fazer isso e uso o cinema para fazer isso. Você vai ter que treinar modos, treinar mesmo, às vezes até na frente do espelho. Treinar modos simples de comunicar para o paciente o que eles têm, o que está acontecendo com eles, sem grandes teorizações. Como é que você, né, modo simples de explicar para o paciente como é que está funcionando a mente dele, como é que ele reage aos conflitos, as defesas que ele usa, descrever as defesas, não citar as defesas. A maneira como ele lida com a ansiedade, é isso que você precisa. Você vai ter que treinar, reconhecer as características das diferentes estruturas da personalidade. E no meu método, eu uso o cinema para simplificar isso, você consegue isso rapidamente. Em até 90 dias você consegue se comprometer.
Basta que você seja um psicólogo comprometido com a transformação dos seus atendimentos que você consegue fazer isso. Aí você vai conseguir ver as estruturas nas falas do paciente, nos sintomas que ele está mostrando na sessão, no comportamento não verbal, nos sonhos que ele está trazendo, nos pesadelos, nos sonhos de angústia, na transferência do paciente com você, a qualidade dessa transferência. Aí você vai conseguir. Aí você vai estudar técnicas específicas para cada caso clínico.